Fala galera, fala galera, tranquilidade total. Boa tarde para vocês. Boa tarde para vocês, boa tarde, boa tarde. Vamos começar aí nossa aula. Todo mundo já entrou aí? Vamos que vamos. Então vamos lá, bora começar nossa aula aí. Hoje eu tenho para vocês um término daquele conteúdo. Eu acho que eu tinha começado isso aqui, ó, quer ver? Deixa eu só. A gente tinha trabalhado esse conteúdo aí, não tinha, ó? Vê se é isso mesmo. A gente tinha trabalhado esse conteúdo aí, ó, sobre as questões sociais e também a antecipação do tema, que era sobre mês de junho e julho, não era isso? Passa o bizu aí para mim. Sim, não, passa. Fala aí para mim. Sim. Sim, obrigado. Mas dessa parte que a gente ainda não tinha usado, que é a parte aí do planejamento, né? Tratar o tema como um círculo vicioso, tratar ele como um paradoxo, fazer uma análise de postura científica, usar tom panfletário, generalizante, entre outras coisas, né? Tem muita coisa aí que a gente ainda não falou sobre essa parte. Eu acho que essa aí eu não cheguei a trabalhar com vocês, não. Vamos lá, vamos trabalhar cada partezinha bonitinho, e aí eu vou explicando como que isso seria, tá? Primeiro, tem alguém aí que tem a prova do ano passado, a prova, o cartão, aquela, como é que é o nome daquele trem, meu Deus do céu? Caderno do ano passado? Se tiver, pega ele aí para mim. Tem alguém que tem? Não, 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 ninguém tem, ninguém fez Enem do ano passado, ou aliás, não levou às vezes embora também, né, um negócio. Tá, é porque nele, eu fiquei sabendo agora, numa última aula que eu dei, aí a Bárbara falou que tem. Você tá com ele aí, Bárbara? Ele tá em mãos? Se ele tiver em mãos, Bárbara, olha para mim qual que é o mês da coletânea, da retirada da coletânea para mim, rapidão. Tipo assim, ó, quer ver? Peraí. Tipo assim, ó. Qual que foi o mês lá na fonte que eles retiraram as informações? Tipo esse aqui, ó. Quer ver? Esse aqui, ó. Olha lá, ó. Foi dia 24 de junho de 2015. Tá vendo aí? Aí aqui embaixo foi de 24 de junho. Deixa eu ver. Tá, tá, tá. 8 de junho, esse ali em cima. Tá? Tira para mim aí, por favor, porque eu não peguei esse último, eu não peguei. Eu não tô com ele aqui em mãos. E fala pra gente, por favor, aí, pode escrever, não tem problema não, se você não quiser falar, qual que foi o mês de retirada da coletânea aí pra gente, por favor. Foi em junho. Em junho, né? É. Gente, aí, ó, obrigado, Bárbara. A Uhum. Bárbara só ratificou aí o que eu já tinha colocado aqui no conteúdo de vocês, ó. Esse aí eu não tinha, o desse ano eu não tinha. Mas só para vocês terem uma noção, né? Porque eu coloquei para vocês aí que é aquilo que está no mês de junho, julho e agosto, né? Então, olha lá, ó, 12 e 3 de junho a Bárbara escreveu aí, ó. Muito obrigado, Bárbara. Então, não fura, tá? Isso aí não fura. Eu não tinha visto. Podia dar errado, né? Podia ser que tivesse aí, sei lá. Mas a maioria das coletâneas, tipo assim, se lá tiver 3 textos motivadores, dois são de junho, são de julho, são de agosto, tá? Desses 3 meses. Ou seja, a gente só pode falar de tema mesmo, tema, Corinthians, o que vai cair a partir do mês que vem.
beleza? Até lá é tudo uma questão assim, meio que de suposição, ok? Mas é importante você já ter essa suposição, óbvio, né? Por isso que eu já passei alguns aí para vocês, tá? Mas assim, é certeza mesmo assim, que você dá uma olhada e fala, pode para esse eixo temático, é no mês de junho, julho e agosto. O que tiver nas referências aí de suporte, né, de internet, de televisão e etc. Nesses meses aí é o que vai ser cobrado no Enem. Positivo? E aí, passando para a parte nova aí, o primeiro aspecto que está aí é reconhecer um paradoxo ou um círculo vicioso, né? É porque, assim, eu já vou colocar aqui um exemplo para vocês darem uma olhada, tá? Sobre o que seria um paradoxo ou círculo vicioso. Embaixo da análise com postura científica, eu vou mostrar para vocês também. Não usar tom panfletário, não ser, por exemplo, o tema vai ser sobre a importância de moradias para os indivíduos no Brasil. Aí você não pode chegar lá no terceiro parágrafo e colocar assim, ó, cabe ressaltar, além disso, que as moradias nem sempre são funcionais para os moradores. Você panfletou, entendeu? Você não aprofundou o negócio. A ideia ela tá panfletada. É igual quando você chega num sinaleiro e entrega um panfleto ou pega um panfleto de alguém. Ele não explica, né? Ele não te dá um panfleto lá e fala assim, isso aqui é da empresa tal, eles têm 30 funcionários, 7 anos no mercado. Não, não. Ele te entrega o panfleto e já era, tá? Então, na redação, você não pode panfletar, jogar a ideia sem sustentar nunca. Tudo que você jogar sem sustentar, você vai perder nota na competência 2 e provavelmente na competência 3. Tá? Então não pode panfletar e generalizar é uma questão de lógica, né? Aquele negócio do todo, sempre, nunca, jamais, etc. Tá? Agora, duas coisas aí que eu quero já analisar com vocês de cara é reconhecer um paradoxo ou círculo vicioso, este de cima aí, e também evidenciar o lado humano da questão. Essas duas coisas que eu quero analisar com vocês, tá? Paradoxo, círculo vicioso e humano da questão. Presta atenção aqui comigo, vem comigo aqui, ó. Eu dei uma aula, para Parnaíba, Piauí, sábado. Sábado eu dei aula para Parnaíba, Piauí, para um preparatório lá, acho que é o maior, né, da região. E aí eu dei aula para eles, mas tinha uns 50 alunos lá, falando sobre essa ideia de você ter que apresentar, ou pelo menos encontrar. De repente você não precisa apresentar no Enem, você não precisa apresentar, mas você tem que encontrar qual que é o paradoxo, porque todo tema de direito tem um paradoxo, e o círculo vicioso. E, na conclusão, trabalhar o lado humanitário da coisa. Por que isso? Presta atenção. Todo tema do Enem, assim como eu já falei diversas vezes, trabalha aqui, ó, imigrante, né? Infantil, lei seca, mulher, intolerância religiosa, surdos, usuário da internet, e alguém ali que está faltando no cinema. Sempre alguém sendo prejudicado. Sempre alguém sendo prejudicado, né? Então, lá no imigrante ali, o que seria o paradoxo ou círculo vicioso que a gente poderia achar, de repente, se quiser trabalhar na redação, ou pelo menos no recorrer ao erro de ser senso comum? Dizer que os imigrantes anualmente entram direto, né? Entram milhares, né? Ano passado mesmo o povo achou que ia ser tema do Enem por causa dos imigrantes venezuelanos. Na verdade era meio refugiado, né? Era meio refugiado, porque eles não saíram porque eles gostariam, né? Mas enfim, entram anualmente, anualmente. E quando chega aqui no Brasil, então assim, se eles entram anualmente, círculo vicioso. E quando chega aqui no Brasil, eles não têm as suas condições principais, né? Por exemplo, eles não têm condição de moradia, fica jogado, de saúde, trabalhista, entre outros, tá? Então a gente tem aí um paradoxo, porque a gente permite entrar, inclusive a gente fala mal do Trump, a gente fala mal de outros países aí que fecham as fronteiras, né? Tem muita gente que fala mal, isso aí é um demônio, não sei o quê, tal. Mas quando chega no Brasil, a gente não dá qualidade para eles, pelo contrário. Às vezes não tem qualidade nem para os brasileiros. Então é meio que um paradoxo, sabe? A gente aceita, mas não dá condição. Entretanto, todo ano existe essa imigração, e no caso, refugiados.
Entendeu? Publicidade infantil. A publicidade ela não pode ser retirada, né? Você não pode falar para tirar a publicidade. Nesse ano aí foi o ano que mais teve zero no Enem, né? Foram 550 mil redações que tiraram nota zero. Porque o povo pedia para tirar a publicidade. Não pode tirar a publicidade. Isso aí tá, você não pode tolher a publicidade, não. Não pode tolher, tá? A publicidade, não. Então, um círculo vicioso necessita e a gente sabe que sempre vai ter publicidade, sempre vai ter. Seja TV aberta ou fechada, sempre vai ter. E qual que é o paradoxo disso? Fazer algo que funcione e que não precisa ser retirado. Beleza? Essa é a pegada. Depois a gente fala do lado humanitário da questão. Beleza? 2014, lei seca. Gente, eu não sei se vocês já observaram. Eu hoje sou cristão protestante, mas antes eu era apostólico, né? Católico, vou assim dizer, né? Claramente. Em algumas quadrilhas, eles têm o patrocínio das quadrilhas de cerveja. Vocês já viram isso? Quem já viu isso? Às vezes lá, não sei o que, Itaipava, a quadrilha ali, né, da igreja lá, da igreja católica, lá da igreja, sei lá das quantas, às vezes tem um patrocínio lá do quentão, não sei mais o que, de alguma bebida alcoólica. Alguém já percebeu isso? Quem já percebeu e fala, percebi, não, nunca vi esse trem, não. Passa o bizu aí pra mim, por favor. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver isso. Mas enfim, tem, tá? Se vocês não viram esse ano passado, olha lá, o Emerson já viu. A Carol já viu também. Então, ano que vem, esse ano não vai ter, né? Ano que vem dá uma olhadinha. Olha lá. Não, mas eu falo assim, Carol, eu falo de lei, como é que fala, meu Deus? De quadrilha da igreja católica, porque a gente tá falando teoricamente da igreja e tal, né? Então tem toda aquela pegada de beber, mas não embriagar, entre outras coisas, né? Então é mais por isso. Mas não, das outras áreas tudo tem, né? A lei seca. Não, mas sim, minha vida. Sua água, coração? Não sei não, meu bem. Pergunta pra mamãe. Tá bom? Te amo. Não sei, minha filhinha. Então é mais ou menos isso, tá? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a bebida é uma canseira, né? Eu vou voltar no tema de bebida, eu vou passar rapidinho aqui o pensamento geral, depois a gente volta, tá? Aí eu pego o tema de bebida, pra vocês verem o tanto que o negócio é polêmico. Se deu uma polêmica, meu amigo, então dá uma segurada aí, agora eu falo. Violência contra a mulher. Cara, círculo vicioso. Vicioso. Em 2006 foi feita a Lei Maria da Penha. E até hoje a gente fala disso. A prova do Enem foi em 2015 e até hoje a gente fala. Então, de 2006 até hoje, já são 14 anos, né, cara? Com 14 anos que a gente fala disso, cara. E não para. E o treino diminui. Ô canseira. Ô que dificuldade de acabar com esse trem. Né? De culpabilização da vítima e outra. Que canseira, cara. O Brasil é tenso. O Brasil é misericórdia. E o paradoxo disso aí é porque inventam lei e o trem diminui, cara. Inventaram feminicídio também, já criaram botão do pânico, não sei mais o que, e o trem diminui, cara. Vagão rosa, cinto do não sei lá do que, e não funciona, né? O trem. Então, tá aí um tema extremamente, né? Intolerância religiosa, círculo vicioso, desde a época de Jesus, né? Existe como é que fala? É tipo negócio de não deixar acontecer os cultos, as liturgias, etc. E não é diferente, né? Século XXI aí não é diferente, tá? Surdos, mesma coisa, cara. A gente de repente muda alguma coisa aí para surdo, mas o cego fica esquecido. Aí a gente arruma para o cego, mas o cadeirante fica esquecido. Oh, canseira. Depois, o usuário na internet é um benefício para todo mundo, mas tem, né, as representações em fake news, as representações em crime de ódio, crime contra a honra, entre outras, né? Então, também mostrem o círculo vicioso, bem como um paradoxo, né? Deixa eu ver aqui o negócio. O de 2018 você achou pior, Ana? Deixa eu ver. Eu também. O de 2018 para mim foi mais difícil. Tanto que ele é o único que não tem em Brasil, Ana. Você observou isso? Pois é, eu achei muito difícil. Não, ele é mesmo. Ele é muito. Assim, né?
dá para falar, mas olha lá, ó, todos têm Brasil, ó, no finalzinho. Ele é o único que não tem Brasil. Ou seja, teve muita gente que inclusive ficou falando fora do Brasil e se lascou, né? Porque não tem Brasil, o cara achou, não preciso falar do Brasil, não tem Brasil aqui. Aí, em 2019, eles retomaram colocar Brasil no final, né? Gente, ó, se esse ano não tiver Brasil no tema, você tem que falar do mesmo jeito, que é Exame Nacional do Ensino Médio. Ou seja, é Brasil, ok? Esquece disso não. E por fim, democratização do cinema, né? Também é uma canseira, porque assim, quantas e quantas lutas já tiveram acerca disso e até hoje, né, tem essa pegada aí difícil, pegada complicada. Agora vamos lá. Eu falei para vocês que nós tínhamos aí a amostra de círculo vicioso e um paradoxo, né? Então vamos mostrar a questão humanitária, que era a terceira perspectiva que eu queria trabalhar com vocês. Cara, aí tá um negócio tenso. Eu comentei com vocês a respeito da lei seca, que eu dei a aula lá para Parnaíba, Piauí, e a galera falou que não via problema na lei seca. Ah, desculpa. Não havia problema no uso de bebida alcoólica. Eu falei que eu tirei 1980, né? Nesse ano, 2014, eu tirei. Mas meu sonho era colocar para proibir a bebida alcoólica. Eu cheguei a comentar com vocês. Cara, isso me deixou com muito medo. Muito medo. Sabe por quê? Eu comecei a observar que o povo está deixando posicionamento próprio. Gente, tem que pensar o lado humano para fazer uma intervenção perfeita, tá? A gente agora vai colocar aqui postura científica. Eu não vou terminar aqui sem colocar um exemplo para vocês aqui sobre o que é uma postura científica, não. Calma que a gente vai chegar lá. Mas antes eu preciso falar disso, cara. Deixa eu te contar um segredo. Eu dei essa aula, né, para o pessoal do Piauí. E aí, bicho, quando a gente chegou nesse tema, na verdade a gente chegou foi nesse tema mesmo. Quando a gente chegou nesse tema, eles falaram assim, mas a culpa não é da cerveja, professor. O senhor não podia colocar isso mesmo, não. A culpa não é da cerveja, é do indivíduo. Aí eu falei, legal. Então eu posso falar para liberar o porte de arma de fogo aí. A culpa não é da arma, a culpa é do indivíduo que usa a arma. Correto? Então, gente, não é desculpa isso, tá? Talvez, não sei, né? Quem gosta de beber, quem é maior de 18 aí, bebe, etc. Enfim, eu não sei. Mas o que eu quero te afirmar é a bebida é uma canseira. Por meio da bebida, acontece aí casos que envolvem violência contra a mulher, abuso e exploração sexual. A gente sabe disso, aconteceu no BBB, pô. Né? Todo mundo viu aí, mesmo sem assistir BBB, ficou sabendo aí de alguma forma. Se não viu no BBB, às vezes tem alguém na família, às vezes tem... se entrar aí no Google e jogar assim, ó, quantas pessoas morrem por causa da bebida? São 3 milhões ao ano. E no Brasil, por dia, a cada 10 pessoas que morrem, uma é por bebida alcoólica. E ela não traz um benefício. Ela não traz um. Corina, ela é diurético. Gente, fazer xixi, se você beber água, faz. Tá? Fazer xixi, se você beber a água, faz. Coca-Cola faz. Teve alguém que usou isso como discurso. Então tem que tirar a coca também. Eu falei, rapaz, eu nunca vi alguém ficando doido aí e batendo no carro por causa da coca. Entendeu? Então, o meu sonho era lá em 2014 poder usar a retirada da bebida alcoólica do Brasil, cara. Meu sonho. Mas não pode, gente. Não pode. Então tomem cuidado. Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é que o Enem espera. O Enem não espera que a implantação da lei seca seja para retirada, seja para fiscalização. Por que isso acontece? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Só sei que é assim. Tá bom? Então, toma muito cuidado com isso e tenta atribuir suas considerações na sua redação de um jeito que não seja generalizante. E aí, eu fui falar com o pessoal aqui, ó, acho que foi um dos períodos aí do planeta. E aí eu falei da manifestação, né, que um dos temas que parece que já foi passado para vocês, ou vai ser passado, é sobre a importância da manifestação, não é isso? E aí teve aluno que falou bem assim, Curirim, a manifestação é importante mesmo. E aí eu falei, é importante. Manifestação, gente, é importante, é sério. É importante. Mas melhor eu quis falar de propósito, tá? Mas melhor do que ter a manifestação é não ter o problema para que haja necessidade da manifestação.
Então, eu não sei se esse tema já foi cobrado para vocês ou se ainda vai ser cobrado, mas tente analisar a postura que você consegue ter do paradoxo. Olha lá, já foi, o Lucas está falando que foi. Tenta colocar aí, esse negócio do paradoxo em evidência. Melhor do que manifestar é ter a resolução dos problemas, ou pelo menos apresenta. Fala assim, ó, sei lá, eu costumo falar do segundo e terceiro parágrafo, porque a gente sabe que na introdução existe aquele padrãozinho, né? Padrãozinho. O negócio é manifestação, aí existe aquele padrão assim, ó. Conforme a alegoria da caverna, pontuada pelo filósofo Platão, as pessoas têm em si um aprisionamento ideológico e segregacionista. Ponto. Essa mesma verdade acontece diante daqueles que não veem seus direitos reservados e, por meio disso, fazem as manifestações. Logo, é imprescindível a atuação por parte do Estado a fim de solucionar as problemáticas que devem acontecer por meio de uma consideração real das manifestações, bem como fiscalização quando essas forem acontecer. Ponto. Então, assim, introdução de verdade. Eu acho que todo mundo aí deve, não sei, se vocês não dão conta, eu estou aqui para solucionar o problema. Né? Se quiser, na próxima aula a gente vai ter uma aula só de dúvidas, se vocês quiserem, não tem problema. Mas eu vejo que a introdução é tão baba de calanga, é tão assim, simples, né? Você precisa de uma citação. Se você não sabe citação, você tem que aprender citação. Pode ser uma citação pop, né? Pode ser usar uma música, um filósofo, um cinema, sei lá, sei lá, alguma coisa nesse sentido, assim, um filme, né? Pode, hoje em dia, é totalmente aceito e, na verdade, hoje em dia é até mais bonito, né? Então, assim, eu não vejo quanto... Agora, o que eu vejo? Que a galera tem dificuldade de desenvolver, né? De voltar com a tese no desenvolvimento, entre outras coisas. Então, por isso que eu dou exemplo aqui, quando eu vou falar de um exemplo, eu falo lá no meio da redação, tá? Então, assim, lembre-se, eu faria, por exemplo, o primeiro parágrafo falando da importância da manifestação e o terceiro, de repente, eu quebraria. Entretanto, melhor que o processo de manifestação é a existência dos direitos sociais garantidos, tendo em vista que eles são reservados perante a Constituição. Eu ia falar alguma coisa ali assim, cara. Entendeu? A manifestação é boa e todo mundo tem que fazer quando necessário. Mas só se necessário. Entendeu? Se não for, não faz a parada. Então, tenha esse pensamento. Ok? E por fim, para aquela pegadinha que eu coloquei lá de humanitário, não se esqueça que eu estou falando aqui tem procedência, hein? A Bárbara aí mesmo mostrou pra gente que os temas, as coletâneas foram retiradas do mês de junho. E eu coloquei nesse material que eu mostrei para vocês aí, que são retirados de junho, julho e agosto. E eu faço aqui uma aposta, eu faço aqui um chama. Vocês podem pesquisar as provas passadas do Enem até 2012, todas foram retiradas do mês de junho, julho e agosto. Então, o que eu estou falando é por meio de estudos. Tá? O que eu estou falando aqui não é blefe, não. Não é uma teoria fraca, não. É uma teoria comprovada. Tá? Isso. Parece que o Lucas aqui comentou que meio que de causa e consequência, né? Numa redação de manifestação eu meio que trabalharia meio que causa e consequência, sabe? Eu não ia trabalhar 2 pontos positivos ou 2 pontos negativos. Beleza? Tô olhando aqui o outro bate-papo aqui, gente, tá? Por isso que eu tô olhando pro lado aqui. Enfim, então é mais ou menos isso. E o que seriam as causas humanitárias, né? Que eu falei para vocês. É mais ou menos assim. Eu comentei, né? Acerca da bebida alcoólica, e aí a galera foi e falou assim, Curirim, mas aí é só punir. E aconteceu isso muito na redação de 2015, tá? Que eu também fui contemplado com 980. O pessoal fez o quê? Falou, meteu punição. Tem que punir o agressor. Inclusive, alguns falaram para castrar. Teve uns trem meio pancada 2015, violência contra a mulher. E não pode, né? O artigo 5º ele não deixa nenhuma pena de tortura, né? E aí alguns falaram em castrar, outros falaram em... Cara, foi muita coisa assim de pancada. Tá, eu concordo que você pode colocar na sua redação que tem que punir. Caiu o racismo esse ano. Eu concordo. Chegou lá no final, férias, portanto, a necessidade de tratamento equitativo entre os indivíduos, ponto. Diante disso, é imprescindível. Não pode castrar. Não pode castrar. Tá?
Não, se você colocar castração, você pode até zerar, porque vai ferir os direitos humanos. A competência 5 não, a 5 é a intervenção, a 5 é a conclusão. Tá? Competência 5 é só conclusão. Na realidade, aí você pode zerar. Aí é um dos critérios para zerar o Enem é ferir os direitos humanos, né? Então, castração, pena de morte, essas coisas não pode. E que foi o que aconteceu, né, com alguns. Mas o que eu estava falando é o seguinte: caiu o racismo esse ano. Aí você vai colocar lá. Fica evidente, portanto, a necessidade de tratamento equitativo, igualitário entre os indivíduos em sociedade. Ponto. Diante disso, é imprescindível que o poder público promova ações nas mídias televisivas, bem como em escolas, com o intuito de que haja representação uniforme de tratamento e apresentação considerável de conscientização, com estudo de pessoas que já conquistaram, né, grandes proporções, sendo negros, sendo mulheres, que são pessoas que são segregadas, tá, na sociedade. Ponto. Tá, beleza. Tudo isso é legal. Tudo isso é humano. Aí faltou agora a pancada, né? A gente foi muito humano. Então, eu teria que colocar, além disso, é imprescindível acentuar as penas acerca daqueles que são racistas e cometem injúria racial, sei lá, alguma coisa nesse sentido assim. Sacou? Então, eu tenho que colocar, tem que ter um balanço no negócio. Eu não posso só falar assim também, ó. Diante disso, é imprescindível que o Ministério da Justiça, ou o Ministério da Segurança Pública, puna severamente as pessoas que forem racistas, aumentando a pena destes e que eles não tenham suporte por parte do sei lá do que. Beleza, olha. Aí que eu quero que vocês entendam, qual é a questão humanitária. Se eu só colocar para punir o cara que fez violência contra a mulher, o cara que é racista, o cara que valorizou o idoso, o cara que cometeu abuso, exploração, sei lá. Se eu só punir, quem sofreu vai se lascar, velho. Lá na minha prova da PMGO, eu coloquei, caiu sobre violência da mulher. Aí eu coloquei que tinha que ter atuação da polícia, né? Porque era prova da polícia, né? Então, atuação da polícia de forma célere, né? Com aumento de efetivo, e conforme o próprio estatuto da PM, se necessário for, dar a própria vida em favor do próximo, mas que, acima de tudo, também deveria haver um tratamento psicológico às vítimas, né? Que sofrem ou que sofreram com algum tipo de violência física e verbal. Por quê? Porque aí eu tenho tratamento humanitário. Então não basta bater, você também tem que dar o tratamento humanitário no negócio. Entendam isso. Então, se agora cair para vocês, próximo tema, o destratamento de refugiados no Brasil. Bate, mas dá condição para os caras. Entendeu? E aí no tema lá da lei seca que eu falei para vocês, a galera falou assim, tem que punir, professor, tem que punir, mas não tem que proibir não. E tem gente que sabe consumir, a gente consome de jeito bonitinho e tal, para quê? Tem que punir. Eu falei, beleza, vai punir. Quem morreu? Aí, infelizmente quem morreu, morreu. Gente do céu. As coisas não funcionam assim, não, ué. Senão tá fácil demais de ser bandido nesse Brasil, ué. Você pune, paga por aquilo que fez, e quem sofreu se lasca. Curi, então tem que dar assistência para a família. Uai, mas ainda é pouco, né? Dar assistência para a família não vai retornar o filho, a mulher, o pai e etc. Beleza? Então, gente, não existe isso, tá? Tem que punir e tem que mostrar que isso não é um caminho legal. Por isso que eles deveriam aceitar argumentos, igual, por exemplo, acabar com a bebida alcoólica mesmo, cara. Não faz bem, pô. Se a Coca tiver. Eu não bebo, né? Eu não bebo. Aí você fala, por isso você tá falando isso, né, Curirim? Tá, mas se a Coca estivesse fazendo mal nessa mesma perspectiva, também deveria ter alguma coisa de representação. Ué. O que a gente tem que entender é que a vida humana ela deve se sobrepor. Enquanto a gente for contra isso, vai dar errado. Beleza? Enquanto a gente for contra isso, vai dar errado. Simples assim. Tá? Então, isso é tratar de forma humanitária. Não é pensar só em quem fez, é pensar também em quem sofreu. É mais ou menos a ideia dos direitos humanos, tá? A ideia dos direitos humanos aí hoje, por exemplo, vamos lá.
o que os direitos humanos hoje faz? Presta atenção, eu quero a participação de vocês aí para eu ir para tratar como autoridade, tá? O que os direitos humanos faz? Vocês estão vendo, às vezes, alguma coisa aparecendo aí? Porque tem alguém me ligando aqui. Poderia usar a escola na educação das crianças? Pode. A escola na reinserção de presos? Pode. Pode sim. O que os direitos humanos faz hoje? Vou colocar uma situação hipotética, tá? Um cidadão, ele matou sua ex-namorada por ciúme. Aí ele matou ela. A gente chama de crime passional, né? Paixão, passional, paixão. Ele matou. O que os direitos humanos faz hoje? Nessa circunstância, contextualiza aí. O que os direitos humanos vê hoje? Vai, fala. Escreve aí para mim. O Emerson é fera, hein? Pirei, o Emerson. Pirei. Sua resposta aí, na verdade, já foi uma aula, né? O Emerson já matou aqui, o Emerson já acabou com a brincadeira. Gente, os direitos humanos evita que o ladrão. Eu vou tirar o seja muito, viu, o Emerson? Foi maldade sua. Evita que o ladrão seja castigado, sofra com as punições fora da lei. É o que os direitos humanos faz. Só isso. E a namorada do cara que morreu? E aí? O que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com ela? Alguém vai dar amparo para ela? Governo, alguma coisa? Direitos humanos? Os direitos humanos não é para humanos mortos, é para humanos vivos. Os direitos humanos não vai fazer nada. Nada. Não tem nada previsto. Beleza? Eu sei que é pesado, Ana Beatriz, mas é a verdade. Serial killer. Serial killer de Goiânia, né? Matou não sei quantas meninas aí, de novinha aí e tal. Tinha um padrão, né? Elas tinham um padrão aí. Direitos humanos cuidou dele. Colocou numa cela separada, deu tratamento psicológico e etc. E as 30 meninas que morreram? O que os direitos humanos vão fazer para elas? Nada. Então, gente, tratar com perspectiva humana vai além dos direitos humanos, tá? É dar amparo para aquele que sofreu. Os direitos humanos hoje não faz isso. Ele dá amparo para aquele que pode sofrer porque cometeu um crime, por exemplo, que é o caso que o Emerson falou. Então ele ajuda nesse quesito. Mas o que sofreu, ó, tá? Beleza? É, é uma questão humana, não é unilateral, porque é uma previsão de 1948, né? Os direitos humanos eles foram feitos em 1948, tá, Emerson? A última, né, representação dele. Então não é unilateral, porque na verdade foi uma diretriz propagada junto com a ONU, né? Então, assim, tinha países envolvidos para poder fazer, tá? Não tem quem ampare. Tem quem ampara os que sofreram. Tem assistência social, tem, que mais, hein? Defensoria, se for o caso, defensoria pública. Tem uns aí que ampara. Nada quanto os direitos humanos. Tá? Os direitos humanos é bem mais. Tá? Beleza? Tá, então vamos lá. Vamos mudar agora um pouco de assunto e vamos terminar aqui o que eu tinha passado para vocês, que é. Deixa eu só pegar aqui. Aqui. Ai, caramba. Aqui. Vamos lá. Então, aqui, né? Disso tudo que eu passei, falta colocar aí para vocês, ó, análise com postura científica. Mas postura científica, na realidade, é justamente para não acontecer o tom panfletário, né? Na realidade, é tipo assim, quando você faz isso aqui, você não comete o erro disso aqui, né? Beleza? Quando você usa aí postura científica, você não fica panfletado, porque você está usando a ciência para comprovar. É mais ou menos esse bizu, tá? Então vamos lá. A análise de postura científica ela tem muito a ver com citação.
Só que ela é uma citação que tem relação com o próprio tema, tá? Então, se a gente observar aí, por exemplo, isso aqui é uma redação nota 1000 do ano passado, ó, o Gabriel Lopes aí do Rio de Janeiro. Redação nota 1000, tá? Se observar aí bem bonitinho, a citação tem a palavra, ó, cinema. Cinema. E isso torna a citação ser de autoridade, tá? Ter a palavra cinema torna a citação de autoridade. E automaticamente ela se torna também uma pegada de postura científica. Porque seu repertório tá muito, muito, muito top. Ao ponto de você não saber qual que é o tema do Enem, que ninguém pode dar certeza, né, do tema do Enem. Senão saiu, né? Senão teve vazamento. Então, assim, por isso que eu costumo falar, né? Do jeito que vocês quiserem falar, acertou ou trabalhou o tema, né? Eu às vezes acho melhor falar trabalhou o tema, que acertar tinha que ser só uma, né? Não tem como você acertar dando 30 temas, né? Aí é trabalhar, é o que eu falo. Então, assim, a pessoa, esse Gabriel aí, ele não sabia qual era o tema do ano passado, mas já tinha uma citação na cabeça dele, ó, na quebrada. É uma citação pop, né? E aí ele usou na quebrada, ok? Falou de cinema, em cima da perspectiva de cinema. Ou seja, ela tem uma pegada científica e é um argumento fortíssimo e de autoridade. Beleza? Porque tinha a própria palavra cinema. São sempre as melhores citações. Vale mais nota? Não é que vale mais nota. Dá mais característica que o aluno ele tem um repertório grande, né? Ao ponto de colocar a própria pegada. No segundo parágrafo, lá no segundo período, igual eu peço para vocês, ele usou mais uma pegadinha aí, ó. Mais uma, ó. Adorno e Horkheimer, acho que assim fala. Sobre a indústria cultural. Rapaz, de novo, postura científica. Olha lá, ó. Acerca disso, os filósofos Adorno e Horkheimer, acho que assim fala, em seus estudos sobre a indústria cultural, afirmaram que a arte, na era moderna, tornou-se objeto industrial para ser comercializado, tendo finalidades prioritamente lucrativas. Perfeito, perfeito, porque um dos argumentos a ser utilizado nessa redação do ano passado é justamente a falar que é caro, né? Que o cinema é muito caro, tudo muito caro, é elitizado, né? Valor da entrada cara, pipoca cara, tudo uma lambança, né? Então, assim, perfeito, cara, top, top, top. Achei, assim, o conteúdo em cima, né? Ficou bem em cima, tá? E no terceiro parágrafo, então vamos lá. Primeiro ele usou a longa-metragem Na Quebrada, depois ele usou Adorno, eu também sempre uso, viu? Quando eu retomo ele aqui, só falando rapidinho. E no terceiro parágrafo, ele usou uma escritora aí, né? Uma teórica aí, ó. Vera Maria Candu. E aí falou dos moldes do século XIX, né? Porque nos moldes do século XIX, só algumas repercussões têm, ou tinham, melhor dizendo, XIX, né? Tinham, por exemplo, a cultura para todos. Então ela fala dessa segregação, ela fala, rapaz, muito, muito, muito bem feito, postura extremamente científica, né? Ainda usando uma redação pop, etc., postura extremamente científica. Qual que é a pegada que eu quero que vocês entendam? Vocês podem usar a citação que vocês quiserem, mas se for uma citação que explore em cima daquilo que está sendo cobrado, ela tem uma postura científica, ela tem uma postura melhor, tá? A gente chama de citação de autoridade, tá? Então não se esqueça, tudo que você for escrever, que seja aí por meio de uma postura científica. Gente, menos de um minuto. Alguém tem alguma dúvida? Passa o bizu aí para mim. Eu queria agradecer a participação, né, de vocês todos, a Bárbara aí por ter contribuído com o Letânia, o Emerson aí também, deu uma dentro aí com a informação, né? Lucas, a Ana também, Gabriel Zargo. Obrigado, gente. Valeu, viu? Tamo junto. Vai acabar agora. Bem, espero que vocês tenham aí uma semana, um resto de semana abençoado. Vamos que vamos. Amanhã tô indo lá para Brasília gravar